Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje é sexta-feira, dia do nosso resumão, mas só que tem uma coisa mais importante do que o final de semana que vem por aí. Hoje é 1º de abril de 2022. E por falar nisso hoje, você já caiu em alguma pegadinha? Eu já, e caí que nem um patinho. Só não posso dizer o nome da pessoa que me engambelou, porque senão ele vai tomar os tabefes da esposa que o cara pegou pesado. Mas vida que segue, e dia 1º de abril também temos que registrar, é o aniversário da minha irmãzinha, então temos que respeitar esse dia. Mas então vamos agora direto para o nosso resumão semanal. Na segunda-feira eu abordei vários assuntos e rapidamente vou passar por eles. Primeiro ponto, destaquei o crescimento do atacarejo no Brasil e recomendei que cada espectador desse uma olhada, que não conhece, desse uma olhada para conhecer, porque é um formato de negócio do varejo bastante interessante, que está se desenvolvendo com muita força aqui no Brasil e já ocupa cerca de 40% das vendas de gêneros alimentícios no país. O segundo ponto foi que saiu a medida provisória regulamentando o trabalho doméstico. Isso aí já é uma realidade, isso aí se consolidou na pandemia e acredito que mesmo com um mundo mais saudável, o trabalho remoto veio para ficar. É uma realidade que diminui custos e inconvenientes, tanto para a empresa como para o próprio trabalhador. Também abordei o projeto Renovar, uma baita ideia do governo federal que visa renovar a frota de veículos pesados, caminhões, com mais de 20 anos de uso, por questões ambientais e até de segurança na estrada. E finalmente, na segunda, se tem um projeto que tem execução para Madagascar, mas está sendo feito no Reino Unido, de uma entidade que está pegando insetos típicos daquela região, reproduzindo de maneira limpa, asseada e transformando, fazendo como se fosse um cultivo desses insetos. E esses bichinhos aí são altamente ricos em proteínas, com gosto, segundo falam, bem interessante para o paladar humano e pode resolver a fome daquele país, daquela região da África, que está numa baita, numa seca, em pouco espaço de tempo e de forma bastante eficaz. Coloquei também que essa questão de cultivo de insetos para alimentação humana, apesar do nosso preconceito ocidental aqui no Oriente, eles comem gafanhoto, comem formiga, comem uma série de bichos aí que nós achamos nojentos, mas em termos de eficácia na geração de proteínas e vitaminas, dizem que o cultivo de inseto pode ser uma grande alternativa do futuro e nós vamos ter que olhar com mais seriedade e menos preconceito para essa atividade. Na terça-feira, o Fora de Curva foi centrado na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia mais uma vez. Só que nós mudamos a abordagem, não era nosso interesse naquele momento saber quem estava ganhando ou perdendo a guerra ou a questão dos acordos de paz. Nós focamos exatamente nas restrições que a guerra faz para que esses países tenham acesso a todos os bens e serviços que costumeiramente adquiriam de outras nações. Onde que eu queria chegar com isso? Eu analisei mais detalhadamente a indústria bélica russa e as dificuldades que ela está tendo para a manutenção dos seus equipamentos militares que estão sendo usados na guerra e mesmo para a construção de novos aviões, novos blindados, novas armas, em função dos embargos comerciais que o país está sofrendo, porque está lá no arranca-rabo com a Ucrânia. Essa questão, gente, mostra muito claramente que o mundo ele tem uma interdependência muito grande entre um país e outro. Então cortar relações econômicas não é uma coisa tão simples assim. A Rússia, uma grande potência militar, pode simplesmente ficar de braços cruzados por não poder comprar, por exemplo, semicondutores, por não poder comprar, outro exemplo, rolamentos. Isso acaba com a indústria bélica, assim como qualquer país que resolve se isolar do mundo ou cortar relações com várias outras nações, corre o risco de perder fornecimento de coisas que precisam muito. Aqui no Brasil, por exemplo, de cara nós observamos a crise dos fertilizantes, porque quem exporta isso para a gente, grande parte é a Rússia e a Bielorrússia. E a questão do frete está prejudicada por causa das tensões militares naquela região. E aí, adiantando uma questão que eu trabalhei ontem, talvez os únicos dois países do mundo que consigam suportar um tipo de embargo comercial por um bom tempo é China e Estados Unidos pela diversidade das suas economias.
O resto é interdependente, sim. Acredito que até essas duas superpotências econômicas, no médio prazo, também vão mostrar suas fragilidades, porque dependem sim de fornecimento, seja de insumos, seja de alimentos ou até produtos de alta tecnologia de outros países. Também na terça-feira abordamos rapidamente o crescimento do emprego em fevereiro. Sem dúvida um bom sinal, mas eu acredito que o resultado seria muito melhor se a nossa taxa de juros aqui no Brasil estivesse em patamares bem mais reduzidos do que está. Afora a Rússia, que está nessa treta toda, somos campeões mundiais de juros básicos. E na quarta eu resolvi sair um pouco da mesmice. Estava todo mundo comentando as mesmas coisas, é guerra, é situação econômica. Então o fora de curva teve que sair da curva e se diferenciar de alguma forma. E aí, eu continuei uma abordagem iniciada na semana passada sobre os melhores municípios do Brasil para se começar uma nova vida, para empreender e ter uma carreira de sucesso. Nessa última quarta-feira, a abordagem foi centrada nas cidades que mais crescem no país no longo, no médio e no curto prazo, para não haver nenhum viés, nenhuma distorção nessa análise de medida. E as conclusões foram bem interessantes. Em primeiro lugar, tem muita cidade do Nordeste que figura entre as mais promissoras. Eu vou dar o exemplo de Ilhéus, por exemplo. Niterói também aparece com destaque nessa lista e outros 8 municípios ao redor do Brasil, como eu falei, a maior parte deles no Nordeste e alguns no Norte também, especialmente Pará, os quais se caracterizam por ser de médio porte, na verdade eu fiz um corte nesse sentido, e oferecem sim oportunidades para quem quer fazer alguma coisa nova na vida. Vamos dar uma olhada com interesse nesse Fora de Curva da quarta-feira. O título é Para Melhorar de Vida, as cidades que mais enriquecem no Brasil. Vale a pena assistir esse vídeo. E ontem, em função não só da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas todo o contexto de tensões globais, nós fizemos uma projeção sobre o que vai ser o mundo na questão das relações econômicas nos próximos anos. Lógico que é um chute para bem longe, pode estar errado, evidentemente, mas é um exercício que nós devemos fazer até para nos prepararmos para algo que aconteça ali na frente. A nossa ideia ficou muito clara, no sentido de que o planeta tende a se dividir em 2 blocos. Um coordenado pelos Estados Unidos, outro coordenado pela China, que são os 2 únicos países que têm as condições financeiras, econômicas e tecnológicas para produzirem o que quiserem de maneira competitiva. O resto das nações, sim, tem pontos de excelência, mas não são tão autossuficientes como essas 2. Então, gente, vamos ficar preparados, vamos ficar de olho, porque a tendência, pelo menos pelos indicadores econômicos, pelos indicadores históricos que nós estamos avaliando, é dessa polarização em 2 blocos bastante distintos no nosso planeta. Pessoalmente espero que isso não ocorra, espero que alguma coisa faça com que esses líderes globais, que talvez nunca tenham sido tão imaturos na nossa história, cheguem finalmente à conclusão de que esse tipo de tensão não leva a nada, é pura besteira, especialmente dada a tecnologia que nós temos hoje de automação. Então eu também recomendo fortemente que você dê uma olhada nesse vídeo que foi veiculado ontem aqui no Fora de Curva, e o título é Pensando sobre o Futuro do Mundo. Vale a pena assistir, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode ser que discorde do que eu estou falando, mas discordar faz parte da vida, faz parte do debate e enriquece todo mundo. E hoje, gente, o que nós temos para destacar nessa sexta-feira, dia 1º de abril, e que não seja mentira? O primeiro ponto que eu não posso deixar de falar é que saiu pelo IBGE uma nova metodologia da produção industrial, que eu vou ter que me inteirar melhor até para fazer ilustrações mais interessantes para vocês. Mas esse novo conceito de produção industrial do IBGE nos coloca uma alta de 0,7% em fevereiro diante do mesmo mês do ano passado. Segundo os analistas, o resultado esperado era pior, então são boas notícias. Mas eu vou dizer para vocês, a nossa indústria brasileira ainda está devendo muito. As fábricas do nosso país foram prejudicadas historicamente por vários motivos, seja a questão cambial, seja a questão do protecionismo, também por políticas tributárias muito malucas que cobram impostos elevadíssimos da produção, isso é um erro. Mas também nós não podemos deixar de colocar nesse caldeirão de análise a questão
da própria avaliação da capacidade, da aptidão do empreendedor industrial do Brasil. Sob muitos aspectos, eu tenho dúvidas em relação a isso. Porque esses empreendedores, muitas vezes, dentro das suas organizações, eles buscaram ser protegidos do mercado externo e, com isso, acabaram dando um tiro no próprio pé e ficando defasados em termos de competitividade e tecnologia de uma forma muito gritante. Buscar esse atraso demanda tempo, demanda investimento e demanda uma nova mentalidade da indústria brasileira. Acho que estamos chegando lá, mas ainda falta tempo para que nós partamos para uma realidade melhor na questão de produção seriada. Também sobre a questão econômica, mas indo um pouco para o jurídico agora, eu queria chamar a atenção da greve do Banco Central. Tudo bem, eles têm direito à greve, mas a nossa própria Constituição, em algum lugar lá, não sei que artigo, não costumo decorar texto, muito menos leis, ela deixa claro que serviços essenciais não podem ser paralisados por greves. E o Banco Central, sim, é repleto de serviços essenciais, e disso eu destacaria o Pix, que já é o principal meio de pagamento da sociedade brasileira. Com a greve do Banco Central, eventualmente, esse sistema pode ser paralisado. Aí é um crime, acredito eu, contra a economia popular, aí é um desrespeito à Constituição. Uma outra coisa que pode ser comprometida nessa greve, e eu acho que não faz falta nenhuma, é o boletim Focus, aquele das previsões. Eu digo que não faz falta nenhuma porque eles sempre erram e estão concluindo muitas besteiras. Um outro ponto fundamental que deve ser destacado hoje é o anúncio do presidente dos Estados Unidos, o Biden, que ele vai liberar 1 milhão de barris dia do estoque de petróleo dos Estados Unidos para forçar a baixa do preço desse insumo que é fundamental para todos nós. Talvez isso venha a repercutir favoravelmente na queda do preço dos combustíveis aqui no Brasil também. Vamos esperar que sim. E como último assunto mais sério dessa sexta-feira, eu não posso deixar de mencionar um artigo da revista Science. Desculpa a cachorrada aí atrás, estão latindo um monte hoje, mas eu não posso deixar de mencionar um artigo da revista Science, onde foi declarado que pela primeira vez todo o genoma humano foi finalmente mapeado, foi sequenciado. Lá em 2013 já tinha saído essa notícia, mas faltava 8%, na verdade, desse genoma, que segundo eles era uma espécie de lixo, mas não era lixo não. Foi descoberto com o tempo que muito desses 8%, apesar de ser repetitivo, exercem sim funções importantíssimas na definição do nosso corpo humano. Isso vai ser um brutal avanço na descoberta de doenças e no aumento da longevidade de cada um. Novos remédios muito interessantes, então, devem ser apresentados ao mundo nos próximos anos. E agora, já que é sexta-feira, vão procurar relaxar, vão aproveitar esse final de semana, mas não esqueçam, hoje é 1º de abril. Eu já caí numa trollagem. Cuidem-se, especialmente se vocês vão a algum boteco, alguma festinha para conversar com os amigos. Vai rolar muita porcaria, mas é tudo diversão. Mas aí, começando a parte mais interessante do Fora de Curva dessa sexta-feira, eu vou primeiro dar um destaque para um sujeito que simplesmente fez uma proeza. Ele pegou um telescópio, colocou uma câmera fotográfica acoplada nele, não sei como, botou o negócio para o céu, a engenhoca dele, e fotografou astronautas da estação espacial passeando ao redor da nave deles lá. Conseguiu chegar a esse nível de imagem. Olha aonde nós estamos indo, gente. A espionagem, a pessoa não tem nem mais intimidade no céu. A gente vai para o céu, estamos sendo espionados. Imagina aonde que se vai chegar. Só espero, sinceramente, que esse sujeito que fez essa engendração não desenvolva algo para ver o que a gente está fazendo dentro de 4 paredes. Aí acabou de vez nossa privacidade. Mas falando em privacidade, tem gente que realmente não tem vergonha na cara, vocês não acham? Ficam divulgando suas fotos, seus vídeos íntimos para todo mundo. É um snobismo. Mas espera aí, será que não se torna interessante esse snobismo se isso vale R$250 mil por mês? Para um casal lá do Reino Unido, isso está sendo realmente muito interessante porque eles estão ganhando essa grana toda divulgando seus vídeos e proezas íntimas. O casal é a Jess Miller, de uma foto muito bonita, por sinal, e o marido dela chamado Mike. Eles simplesmente gravam com não sei quantas câmeras as coisas que estão fazendo, passam para os outros por
uma módica quantia e enche a carteira de dinheiro. E nessas de questões de libertinagem sexual, tem mais duas histórias que complementam a essa. Primeiro, um sujeito, não sei de que país é, nem vale a pena dizer, viciado em cocaína injetável. O cara não tinha mais aonde injetar a droga dele, porque estourou todas as vezes, de tão viciado que era, e foi se usar do bigolim dele para essa atividade. Resultado, deu uma necrose no cara, apodreceu o piu-piu do cara e ele ficou sem nada. Nem dá para dizer que é aquela coisa que quem tudo quer, tudo perde, mas cuidado com suas partes íntimas, né? E uma coisa não tão grave, mas também inusitada, aconteceu com uma moça nos Estados Unidos que foi usar o seu consolo de uma forma não muito tradicional. O problema é o seguinte, ela colocou muito óleo no negócio e não conseguia tirar. E o cara vibrava, acabou no hospital por causa disso. Lógico que no hospital aliviaram ela desse intruso e aposto que depois dessa lição a mocinha vai tomar mais cuidado com o que faz. Mas aí tinha um rapaz se achando todo bonitão, na flor dos seus 25 anos, todo poderoso, andando em Bangkok, na Tailândia. E daí o senhor irresistível atraiu uma menina que se abraçou, beijou ele e convidou para alguns colóquios que ele ficou esnobando. A questão foi a seguinte, ele estava tão pimpão com a situação que foi filmada que não percebeu que a moça simplesmente pegou a corrente de ouro dele, desatarrachou e levou embora. Essa corrente era uma herança de família que o sujeito estava esnobando lá e acabou bailando. Então tomem sim muito cuidado com a vaidade. Ela nos torna, sim, muito sujeito a bajulações. E normalmente quando nós somos bajulados e acreditamos nisso, acabamos perdendo alguma coisa. O rapaz perdeu a corrente, poderia ser algo pior. E agora, mudando um pouco de assunto, vamos tratar sobre política e política internacional. Um dos caras mais poderosos do mundo, sem dúvida nenhuma, é o premier, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. E ao contrário do seu vizinho Macron, ele não é nada chato, ele é um cara que gosta das coisas boas da vida, é responsável na gestão do seu país, mas prefere também ter momentos de diversão. Então, em plena pandemia, enquanto o Macron ficava verbalizando regras que não sei se cumpria, o Boris Johnson aproveitava qualquer oportunidade para fazer festinhas lá no Palácio do Governo. Mas a conta para ele chegou. A polícia de Londres aplicou simplesmente 20 multas no primeiro-ministro do Reino Unido por causa dessas festinhas que foram feitas em período de confinamento. Olha, eu acredito que ele vai pagar essas multas até com alguma alegria pelas boas memórias que teve. E dos males o menor. Mas imagine se isso fosse aqui no Brasil. Será que o nosso presidente do Congresso Nacional, seja da Câmara, seja do Senado, ia pagar uma multa pelas festinhas que faz? Eu não acredito. E nesse ponto a gente tem que aprender com os ingleses. Parabéns a eles. E sob um certo aspecto, meus parabéns ao Boris Johnson, porque nesse período de fundamentalismo pandêmico que nós vivemos, ele foi um sujeito meio fora da curva. E isso deve ser ressaltado. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, uma questão muito, mas muito séria. Alguns dias atrás, acho que na semana passada, eu comentei aqui com vocês um estudo feito por esses médicos que sempre estão fazendo novos estudos com novas novidades, contrariando as novidades anteriores, mas uns médicos falaram que beber uma dose de cerveja, uma dose de vinho, uma dose de uísque por dia nos tornava pessoas mais burras. Eu cheguei, bom, já que eu estou muito inteligente essa semana, vou tomar uma dosezinha ao encerrar o Fora de Curva. Agora vem um outro estudo desses fundamentalistas dizendo que um traguinho moderado ele não faz mais bem para o coração. E aquela história dos flavonoides do vinho? Eu acho que na verdade não deveria se chamar flavonoides, seria flavionoides, porque tem um amigo meu que tem boteco e gosta muito de tomar o vinho, o nome dele é Flávio. Mas eles estão dizendo o seguinte, que a bebida moderada não faz bem para o coração. E eu, como autoridade, vou dizer, faz bem para o coração sim, nós ficamos com um bom coração. Por acaso, quando você bebe,
Você não fica um pouco mais generoso normalmente? É claro que sim, ficamos mais relaxados, mais maldosos, mais criativos. Lógico que não pode exacerbar, porque daí viramos bêbado chato. Mas, naquela moderação, sim, faz muito bem para o coração, faz bem para o espírito. Então, gente, vamos esquecer todas essas besteiras dos médicos nesse momento, tomar seu drinkzinho para quem gosta, relaxar, porque vem aí um final de semana, estamos em abril, semana que vem tem muito mais confusão para a gente tratar aqui no Fora de Curva. Então, bom final de semana, um excelente final de semana para cada um de vocês, e se gostaram desse vídeo, não se esqueçam, por favor, botando no like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos e se inscrevam aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um, até breve, tchau.